Olá pessoal, tudo bem? Itamar aqui. Essa é uma mensagem especial para o seu coração. Fique comigo até o final. Se você conhece alguém que está parado, quem sabe você também está parado, essa é uma mensagem especialmente para você. Você precisa ouvir isso. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui no canal. Compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas também possam receber uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem de ânimo para a sua vida. E se está gostando desses vídeos, dá um like para a gente aí, curta, para que nós possamos também saber o seu feedback, ok? A Bíblia Sagrada nos diz assim, no Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo João, no capítulo 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, tu me amas mais do que estes? E Simão Pedro respondeu para o Senhor Jesus: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Já parou para pensar nessa mensagem? Já refletiu nessa mensagem? Que Jesus disse, perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu para o Senhor Jesus: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus então disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. O apóstolo Pedro é o apóstolo mais citado na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, ele é o mais citado de todos. E Pedro era aquele que sempre andava com Jesus, né? Também chamado de Cefas. Ele era aquele que era mais atirado, que tinha uma personalidade dinâmica, uma personalidade de uma pessoa que sempre era ele que perguntava, que dava a resposta, que se atirava, que saía na frente. Pedro tinha essa personalidade. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 28, foi Pedro quem disse assim: nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro disse para Jesus: nós deixamos tudo, Senhor, para te seguir. Pedro, ele viu a sua sogra ser curada por Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus curou a sogra de Pedro quando ela estava com febre. Pedro era aquele que andava com Jesus, estava sempre ao lado dele e ele esteve presente, inclusive, na transfiguração, quando o rosto de Jesus se transfigurou num rosto de luz, né? E a Bíblia Sagrada diz que apareceu ali Elias e Moisés falando com Jesus. E era Pedro, Tiago e João que estavam com Jesus. A maior parte das vezes em que os discípulos íntimos estavam com Jesus eram Pedro, Tiago e João. E mesmo nessa sequência de Pedro, Tiago e João, normalmente Pedro é o que aparece citado primeiro, né? Não é Tiago, João e Pedro. Normalmente é Pedro, Tiago e João. Na transfiguração, Pedro disse assim: mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Pedro foi aquele que disse para o Senhor Jesus assim: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Quando Jesus fez um discurso que para muitos foi um discurso duro e as pessoas começaram a sair uma a uma, e que Jesus virou-se para os seus discípulos e perguntou: e vós também não quereis ir? Em João capítulo 6, foi Pedro quem disse para o Senhor: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro foi aquele que disse para Jesus assim: Senhor, nunca que eu vou deixar o Senhor lavar os meus pés. Quando o Senhor Jesus foi lavar os pés dos seus discípulos, Pedro disse: jamais, eu é que tenho que lavar os pés do Senhor. Mas aí o Senhor disse: se você não deixar lavar os teus pés, não tens parte comigo. E aí Pedro disse: então lava não só os pés, mas também a cabeça. Pedro, ele tinha tanta fé em Jesus, que foi ele que disse: ainda que todos se escandalizem, eu nunca, de forma alguma. Estou pronto a ir com o Senhor até a morte. Eu vou com o Senhor até o fim. Jamais. Ainda que muitos se escandalizem, eu não vou me escandalizar. Eu nunca. Talvez você tenha dito também alguma vez na sua vida: eu nunca. Eu nunca. Eu nunca vou deixar o Senhor. Eu nunca vou abandonar a cruz. Eu nunca vou parar no meio do caminho. Eu nunca vou cortar a minha cruz. Eu nunca vou parar no meio da jornada.
Mas quem sabe que as dificuldades da vida fez você parar? Quando Pedro disse para o Senhor Jesus, eu nunca, jamais, eu irei contigo até a morte. Jesus, quem sabe, pensou assim, quer enganar quem, Pedro? Porque Jesus conhecia muito bem a Pedro, assim como conhece eu e você. E Jesus disse para Pedro assim, hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro esteve com Tiago e João no jardim do Getsemane, quando Jesus orou tão intensamente que as suas gotas se tornaram, seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam sobre a face da terra. Pedro estava lá, junto. Eles não conseguiram orar com Jesus, porque a Bíblia diz que eles vieram a dormir de tristeza. Mas Jesus estava orando. Pedro, Tiago e João estavam juntos. Pedro foi aquele que andou sobre as águas. Pedro foi aquele que confessou a Jesus dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando trouxeram para Jesus a informação que as pessoas estavam falando dele, e o Senhor Jesus perguntou, que dizem os homens que eu sou? Quem os homens falam que eu sou? E aí uns diziam, uns falam que é Elias, outros falam que o Senhor é um dos profetas. E Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Foi Pedro quem disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro foi aquele que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, de Malco. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Pedro negou o Senhor Jesus. Não apenas uma, não apenas duas, mas 3 vezes. E na 3ª vez ele estava ainda falando quando o galo cantou. E quando ele negou o Senhor Jesus pela 3ª vez, a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro. E depois Jesus foi perante Pilatos, Jesus foi zombado, ele foi açoitado, ele foi crucificado, ele foi sepultado. E Pedro viu o olhar de Jesus quando ele havia negado a Jesus e o Senhor olhou para ele. Pedro foi aquele que foi ver o sepulcro vazio. E quando Jesus apareceu depois da ressurreição para os seus 10 discípulos, porque Judas já não estava mais e Tomé não estava presente, Jesus apareceu para os 10, Pedro estava junto, mas Jesus não dirigiu para ele nenhuma palavra. Depois de 8 dias, Jesus apareceu novamente para os seus 11 discípulos, porque agora Tomé estava presente. E aí a Bíblia Sagrada nos diz que Tomé creu, mas pela 2ª vez que Jesus aparece ali aos discípulos, ele também não fala com Pedro. Pedro havia negado ao Senhor Jesus. Jesus havia olhado para ele e não voltou a dirigir palavra para ele. Como é que era o sentimento de Pedro naquele momento? Qual que era a sensação de Pedro naquele momento? E foi na 3ª aparição de Jesus, que nós lemos aqui, no capítulo 21, versículo 15. Na 3ª vez, depois do jantar, Jesus então resolve dirigir uma palavra para Pedro. E ele pergunta, tu me amas, Pedro, mais do que estes? E aí Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus perguntou a 2ª vez, tu me amas, Pedro? E Pedro respondeu, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Apesar de ter negado, Pedro ainda amava Jesus. E Jesus pergunta pela 3ª vez, Pedro, tu me amas? E a Bíblia Sagrada nos diz que Pedro se entristeceu. Pedro, quem sabe, tenha chorado, quem sabe Pedro tenha ali desabado por saber que Jesus estava perguntando para ele pela 3ª vez se ele o amava. Na mente dele, no coração dele, ele sabia que havia negado o mestre quando o mestre mais precisava. A Bíblia Sagrada diz que quando ele negou, ele saiu para fora e chorou amargamente. Pedro estava decepcionado consigo mesmo. Quem sabe você também tem se decepcionado com você mesmo porque você não tem conseguido? Quem sabe você tem decepcionado-se com algumas pessoas, com seus amigos? Talvez você tenha se decepcionado com os teus pais, com os teus irmãos, com os teus filhos. Quem sabe você tem se decepcionado com a igreja. E quem sabe na tua ignorância, porque nós somos ignorantes, quem sabe você tem se decepcionado até mesmo com Deus. Pedro também estava se sentindo abandonado por Jesus, porque Jesus havia morrido.
Depois porque Jesus havia ressuscitado, porque Jesus não estava falando com ele. Quem sabe ele tinha pensado, tudo foi em vão. Jesus transformou a vida de Pedro. E a Bíblia Sagrada nos diz que depois Pedro, transformado, pregou no dia de Pentecostes e quase 5.000 almas aceitaram a Jesus. Pedro curou um coxo na porta formosa do templo juntamente com João. Pedro visitou a Cornélio, Pedro curou Enéas, Pedro escreveu 2 cartas, até que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, morreu como um mártir, esperando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro se tornou um novo homem, uma nova criatura, uma nova pessoa, transformada, usada por Deus, mas porque ele ouviu a voz de Deus. Apesar de ter negado ao Senhor Jesus, parado, quem sabe ele tinha largado a rede. A Bíblia Sagrada nos diz que ele voltou a pescar, né? Mas na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 6, ele disse assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E ele poderia dizer com propriedade: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque ele se humilhou. Quando ele negou ao Senhor Jesus, ele se humilhou depois. E é isso que o Senhor espera de mim e de você, que nós nos humilhemos a cada dia. Apocalipse capítulo 2, versículo 5 diz assim: lembra-te de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Deus quer te levantar novamente. Deus quer que você saia da inércia onde você está. Deus quer que o Senhor saia, Deus quer que você saia do status quo. Deus quer que você saia da zona de conforto. Deus quer que você se levante novamente. Arrepende-te e volte a praticar as boas obras. O Senhor pergunta para ti hoje: tu me amas? O que você tem feito para o Senhor? Que o Senhor possa te abençoar, possa te guardar e possa te levantar novamente hoje, dando-te forças para continuar. O Senhor te chama de volta e te espera. Que Deus te abençoe, um grande abraço, beijo no coração.